igreja! Está chegando a nossa campanha de missões estaduais 2021. E o tema desse ano será: é tempo de reconstruir. Aguardamos vocês no próximo domingo para o lançamento dessa bela campanha. Eu amo, multiplico, ore e reparto. Vamos compartilhar para também outras pessoas serem alcançadas. Até lá! Aguardamos vocês! Beijinho para frente! Bye bye! Like, bye! Olá, queridos irmãos, muito boa noite, tudo bem? Estamos em junho de 2021, estamos no mês de missões estaduais. Com certeza, Deus vai falar aos nossos corações com mensagens, com os estudos, e hoje nós já vamos dar uma pequena introdução, mas o lançamento mesmo será no próximo domingo. Teremos um culto especial e com certeza a sua participação será importante. Então, queridos irmãos, queridos amigos, uma boa noite, sejam muito bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, na cidade de Araruama. Muito bem-vindo mesmo. E aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam também muito bem-vindos. Agora, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para dar um pequeno relatório aos irmãos, quando o pastor pede aos irmãos para enviar os cultos, para fazer o seu like, ou melhor, deixar o seu like. Com certeza, meus irmãos, eu quero apresentar aos irmãos um pequeno relatório do culto de domingo passado, dia 30, encerramento do mês da família. Então, a participação interna foram um total de 48 pessoas participaram do culto no domingo passado. As mídias abertas, no Facebook, 76 pessoas fizeram a visualização. No Instagram, 38. No Twitter, 23. No YouTube canal 78. E no YouTube Rede 64. Então, irmãos, no culto de domingo passado, nós tivemos aproximadamente 327 pessoas participaram nas mais diversas redes sociais. Então, queridos irmãos, querida igreja, eu quero convocar os irmãos para que continue enviando os cultos para que as pessoas tenham a oportunidade, especialmente aqueles não crentes, pessoas que precisam ouvir do Evangelho, parentes dos irmãos, amigos. Em várias cidades, meus irmãos, os nossos cultos têm chegado para honra e glória do nosso Deus. Não é mérito meu, ou não é mérito para mim, não é mérito para o Flávio, para a Antônia, para a Valquíria, mas é uma equipe, meus irmãos, trabalhando para o bem-estar da igreja, para oferecer um culto de qualidade, feito com amor, com muita oração, com muita dedicação, com muito trabalho, com certeza, mas eu gostaria de deixar esse apelo aos irmãos e àqueles que nos ouvem nesta noite, poderão então nos ajudar nesse sentido. Então dê o seu like, envie para os parentes, para os amigos, para alguém não crente, porque, meus irmãos, os cultos são para abençoar as vidas. O templo está fechado, mas a igreja de Cristo Jesus, ela está em pleno vapor para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o nosso apelo, é a nossa oração. Estamos então no mês de missões estaduais. O nosso tema é tempo de reconstruir. E no próximo domingo, dia 6, nós estaremos então lançando a campanha de missões estaduais 2021. O nosso estudo de hoje tem como tema: Por Cristo vou até os confins da terra.
Esse estudo está baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 23. Um novo tempo em 2021, na primeira Igreja Batista em Fazendinha, com Jesus. Deus nos abençoe e daqui a pouco a gente volta.
Cristo vou até os confins da terra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 23. Vamos fazer a leitura? Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com o nosso Deus nesta noite, porque com certeza Deus tem um recado para você, irmão, e para aqueles que nos ouvem e participam, consequentemente, deste culto nesta noite. Oremos ao nosso Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Esteja conosco nesta noite, neste estudo. Abençoe a igreja, abençoe os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus. Tu possa, Senhor, abençoá-los e possa também, Senhor, amenizar o sofrimento, a dor, quando muitos familiares que estão nos ouvindo estão passando pela situação do Covid-19. Senhor, nós oramos, o povo de Deus tem clamado, porque isto vai passar em nome de Jesus. Dá-nos a tua direção e nos abençoe. É a oração que fazemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Faço tudo por causa do Evangelho, para ser participante dele. Esta frase tem falado muito ao meu coração, tem falado muito à minha vida. E realmente, meus irmãos, eu procuro vivenciar e transformar na minha vida, no meu ministério, as palavras do apóstolo Paulo. Faço tudo por causa do Evangelho. Há poucos instantes, nós dávamos, meus irmãos, um relatório daquilo que Deus tem feito e o grupo de pessoas que tem participado dos nossos cultos, das nossas lives. Quero lhe dizer, meus irmãos, que a nossa equipe, um total de 5, temos feito tudo por causa do Evangelho, em função do Evangelho. Com certeza, meus irmãos, eu digo isso com o coração alegre e estou dizendo isso com palavras de muito amor, de muito carinho à igreja pela qual nós devemos o nosso amor e o nosso carinho. Então, este deva ser, então, o nosso desafio para este tempo. E alguém vai dizer, pastor, mas o que quer dizer a palavra confins? A palavra confins quer dizer fronteira, lugar bem distante, limite para uma determinada finalidade. Então, meus irmãos, isto quer dizer confins. Então, são fronteiras, são lugares distantes, são momentos, meus irmãos, que nós nos dedicamos para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra. Esta era a proposta do apóstolo Paulo. Então, o que o Paulo está dizendo é para irmos a um lugar bem distante, sem limite de tempo, e com determinação eu vou. Com determinação você irá. Com certeza Deus vai fazer uma obra muito especial na sua vida e na minha vida, no meu ministério e no ministério que Deus tem lhe confiado a cada dia. Então, na obra missionária, Deus é quem determina o lugar para onde vamos. Quero lhe dizer que Fazendinha tem sido para nós um campo missionário. Acredite, se quiser. Mas na minha visão, na minha compreensão, entendo, meus irmãos, que Fazendinha é um campo missionário não só para a nossa igreja, irmãos, mas para todas as igrejas que se propõem a pregar o Evangelho naquele lugar, naquele bairro difícil, mas com certeza Deus tem abençoado, porque lá está, ou lá estão, melhor dizendo, a igreja do Senhor Jesus. Então, a obra missionária é uma obra muito importante. A obra missionária, ela acontece na nossa casa.
A obra missionária, ela acontece ali na nossa rua. A obra missionária acontece na padaria. A obra missionária, ela acontece lá no mercado. A obra missionária, ela acontece no banco. Com certeza, meus irmãos, Deus que determina o lugar para onde vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Alguns aspectos precisamos, meus irmãos, trabalhar com os irmãos neste momento. Por Cristo, eu vou cooperar. Nós estamos, então, hoje dando uma pequena introdução, uma pequena amostra, o que será, meus irmãos, o mês de missões estaduais em nossa igreja, através de estudos, através de mensagens, e homens de Deus, mulheres de Deus que foram convidadas para estar conosco. Então, por Cristo, eu vou cooperar. Uma das grandes virtudes, meus irmãos, do apóstolo Paulo, era ser um cooperador do Evangelho. Então, esta cooperação, ela era de uma forma muito definida no apóstolo Paulo. Quando houve a transformação de Saulo para Paulo e depois quando houve aquele que perseguia o Evangelho, passou então a ser perseguido. Então, meus irmãos, a partir daquele momento houve, na verdade, uma explosão no coração de Paulo, no sentido de que ele deveria, então, ser um grande cooperador do Evangelho. E ele deixou, então, esta mensagem para todos nós, para a nossa igreja, para todas as igrejas, porque ele entendia naquela oportunidade, já naquele momento, meus irmãos, do seu ministério, que ele precisava reunir, capacitar, treinar, desenvolver pessoas para a continuação do Evangelho. Então, Paulo era um cooperador do Evangelho. E você? É um cooperador do Evangelho? E eu sou um cooperador do Evangelho? Creio, meus irmãos, que nós temos feito neste tempo a obra que o Senhor tem então nos confiado. Então Paulo, ele foi um líder que possuía tanta paixão como disciplina. Ele se sentia consumido por sua missão. Então, irmãos, quando recebemos de Deus uma missão, nós temos que cumprir com muita oração, com muita determinação, com muito gás, com muita vontade de realizar, com muita vontade que as coisas aconteçam e aconteça de uma forma do coração de Deus para o nosso coração e do nosso coração para os corações daqueles que estão nos ouvindo. Então, meus irmãos, esse é ser um líder, é ter compaixão pelas vidas sem Cristo e sem salvação. Então, para sermos participantes do Evangelho, nós precisamos ter compaixão pelas almas sem Cristo e sem salvação. Então, meus irmãos, a estatística que nós tivemos na introdução, entre pessoas crentes e não crentes, 327 pessoas tiveram a oportunidade de ocupar as nossas redes sociais, porque creram, entenderam que nessas redes sociais, os cultos, as lives da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, consequentemente tinha então o seu lugar especial. Então, queridos irmãos, eu me sinto agradecido a Deus por ser um cooperador e você também, dentro dessa mesma trajetória, dentro dessa mesma linha de pensamento, você é um grande cooperador do Evangelho. Então, você está cooperando com o Evangelho de todas as maneiras, nas possibilidades que nós temos hoje, em alguns momentos até de uma forma limitada. Então falamos sobre, por Cristo eu vou cooperar. Agora, eu quero pensar em paixão. A energia de Paulo de servir aos outros. E ele diz o seguinte, como diz no 1 Coríntios capítulo 9, verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho. Então, essas palavras do apóstolo Paulo
deva nos encorajar a fazermos mais. E aí você vai dizer de alto e bom som, para a glória de Deus, tudo faço em prol do Evangelho. Ou culto gravado, ou falado, ou através das outras redes sociais, ou ao vivo, no mercado, no local, na padaria, em qualquer lugar, meus irmãos, nós vamos então usar esta frase dita pelo apóstolo Paulo. Tudo faço em prol do Evangelho. Hoje estamos fazendo alguma coisa em prol do Evangelho? Fica então esta pergunta para que cada um possa, de uma forma ou de outra, então responder. Eu preciso então me importar com o papel que eu desempenho na igreja. Ou seja, a função que Deus me colocou, eu preciso desempenhar para a honra e glória do seu santo nome. Tenho que fazer bem, tenho que ter prazer naquilo que estou fazendo, tenho que ter alegrias naquilo que estou fazendo. Preciso ter disposição para fazer aquilo que realmente Deus deu. E eu preciso então me importar com este papel, com esta função, com esta designação, com o dom que Deus nos deu, com a capacidade que Deus nos deu. Não importa, mas importa que nós vamos desempenhar um grande papel na igreja de Cristo Jesus, ou desempenhar a nossa função para a glória do seu santo nome. Então a paixão de Paulo ia além da sua posição como apóstolo, na função que ele exercia. Ele tinha paixão, meus irmãos, daquilo que ele fazia. Então, quando eu falo, aqui é o seu diácono, ou quando eu falo, no caso, eu pastor, quando eu às vezes brinco com algumas pessoas, olha, aqui é o seu diácono, ou melhor, eu sou seu auxiliar, eu estou exatamente traduzindo a mensagem do apóstolo Paulo. Eu me torno servo de todas as pessoas. Isso que eu quero dizer. Aqui é seu diácono. O diácono é para servir. Aqui é seu auxiliar. O auxiliar na obra do Senhor é para servir. Então, queridos, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos então trabalhar nessa direção, em servir no ministério que o Senhor nos colocou. E eu já disse aos irmãos que nós temos 16 ministérios lá no nosso estatuto. Não temos como desenvolver todos os ministérios, e até alguns irmãos desenvolvem vários ministérios simultaneamente. Mas quero lhe dizer que é importante nós trabalharmos então nesta situação. Por Cristo vou até os confins da terra. Pense nisso. Pense nessa mensagem. Pense nesse desafio. Olha o que Paulo está dizendo. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Então você é um grande participante desde a sua conversão, desde a atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Você se tornou co-participante deste Evangelho, e você pode dizer também de alto e bom som: faço tudo por causa do Evangelho. E agora então eu preciso trabalhar com a conclusão, e de uma forma muito tranquila, muito simples, mas de uma forma desafiadora. Paulo, ele permaneceu fixo na sua missão, mas ele foi flexível em seus métodos. Às vezes, meus irmãos, nós queremos fazer aquilo que a nossa cabeça manda, mas nós precisamos realizar, fazer, desenvolver a nossa função, os nossos dons, os nossos talentos, segundo o coração de Deus, é aquilo que Deus coloca em nossa mente para fazer para a sua honra e para a sua glória. Então, irmãos, temos vários métodos, temos várias formas de pregar o Evangelho. Porém, precisamos ser flexíveis e amar, meus irmãos, as pessoas sem Cristo e sem salvação.
Então, nós estamos aí, meus irmãos, nos envolvendo na obra missionária. E eu gostaria de convidar os irmãos para orar pelos missionários de missões estaduais da Convenção Batista Fluminense, da Convenção Batista Carioca também, por que não? Porque somos um grande estado com duas convenções. Uma com 1.300 igrejas, aproximadamente, e uma outra com quase 1.000 igrejas, que é a Convenção Batista Carioca, creio eu. Então, irmãos, precisamos então, para ser um missionário, você precisa ser flexível, mas amar as pessoas e ganhá-las para Cristo. Deva ser então a conclusão nossa na noite de hoje. Precisamos ganhar pessoas e salvá-las e transformá-las para Cristo Jesus. Então, pela última vez, nesta conclusão, melhor, nesse estudo, eu quero dizer de alto e bom som: com Cristo, por Cristo, em Cristo, até os confins da terra. Você pode repetir comigo? Com Cristo, por Cristo, em Cristo, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe e domingo a gente volta. Mas eu não me comprometia. O tempo me fez entender a urgência de atender o teu chamado, ó Deus. Não vou perder mais um segundo. Que parte tenho eu para divulgar chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo. A missão cumprir, por Cristo vou, até os confins da terra digo sim. Chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo. A missão cumprir, por Cristo sim. Chamado, ó Deus, não vou perder mais um segundo. Que parte tenho eu para divulgar a salvação que recebi? Eu decidi, por Cristo vou, até os confins da terra digo sim. Chamado maior me espera, e Deus estará comigo.
pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?